Olá, meu querido. Olá, minha querida irmã. Que o Senhor te abençoe grandiosamente. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo grandiosamente neste dia. Eu tenho uma palavra hoje para a tua vida. A Bíblia diz em Isaías 41, versículo 10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Olha só que palavra maravilhosa para nós. Primeiramente, a palavra não temas, ela existe, digamos assim, 366 não temas dentro da palavra de Deus. Ou seja, para cada dia do ano existe um não temas. E o Senhor, Ele fala na sua vida: não temas, porque as lutas vêm, os problemas vêm. E aí, o que você vai fazer? Você vai desistir? De maneira nenhuma. Você não pode olhar para trás, nem para o lado, nem para o outro, mas somente para Cristo. Lembra de Pedro? O que Pedro fez? No momento que eles achavam que tinha um fantasma vindo sobre as águas e tal, e naquele negócio de madrugada, o que aconteceu? Enquanto todo mundo estava gritando: ah, um fantasma, ah, um fantasma. O que Pedro diz? Senhor, se é o Senhor mesmo, ordene que eu vá até o Senhor. Então vem, Pedro, disse Jesus. Pedro teve a atitude de colocar o pezinho dele para fora do barco sobre as águas. Ele viu que estava firme, colocou o outro pezinho também e com fé começou a caminhar. Só que no decorrer do caminho, ele começou a olhar o vento e as águas. A Bíblia diz que ele começou a observar isso. E ele começou a afundar. E ele começou a gritar: Senhor, socorre-me, socorre-me. E o Senhor estendeu a mão para ele: homem de pouca fé, por que duvidaste? Irmãos, essa passagem de Pedro e a passagem de Isaías, ela nos retrata a respeito de algo muito importante. Primeiro, o Senhor diz para você: não temas. Ou seja, não tenha medo. Não tenha medo, não se desespere diante das dificuldades, diante dos problemas da sua vida, porque eu estou contigo. O Senhor, Ele declara isso: eu estou contigo. Jesus mesmo disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Um outro ponto interessante na história de Pedro é que, enquanto todos estavam com medo, Pedro teve o que chamamos de atitude. Então, a primeira coisa na minha vida e na sua vida: não temas. A segunda coisa na minha vida e na sua vida: tenha atitude, tome uma decisão na sua vida. Porque às vezes nós ficamos assim tão perrengue diante da situação que a gente está vivendo, que a gente não toma não toma uma atitude mediante a situação que nós vivemos. Então a primeira coisa na sua vida: não temas. A segunda coisa na sua vida: tome uma atitude, ou seja, mude de vida. Ah, eu preciso de um emprego, mas não corre atrás. Ah, meu marido está assim, mas não vai orar por ele. Ah, minha esposa está assado, mas não procura melhorar, não procura orar por ela. Ah, meu filho está desse jeito, não procura orar, não procura buscar a presença de Deus por ele, não procura educar, não procura corrigir. Aí quando comete alguma coisa de errado, vem querer colocar a culpa em Deus. Ah, onde eu fui que eu errei, Jesus? Então eu quero que você pare um pouco. Você vai ficar gritando dentro do barco ou você vai sair do barco? É necessário colocar os pés para fora do barco. É necessário ter atitude para poder ir ao encontro de Jesus. Lembre-se que Pedro foi ao encontro de Jesus. É necessário eu e você irmos ao encontro de Jesus. Está entendendo o mistério de Deus? Está entendendo o que Deus quer da sua vida? Compromisso. É necessário nós irmos ao encontro de Jesus. Pense nisso. Eu tenho algo para você. Em um certo momento eu estava cavando um buraco, experiência própria. Eu estava cavando um buraco e nesse buraco eu tirei uma terra. E depois
Eu tentei colocar ela de volta no lugar e não deu certo. Ela sobrou, mesmo eu socando, mesmo compactando, ela sobrou. Por que ela sobrou? Porque ela não tem como, não é isso? Se você cava um buraco, você não consegue colocar aquela mesma quantidade de terra de volta no buraco. Por quê? Por causa da compactação. E eu notei simplesmente que sobrou terra, ou seja, ela parecia que ela dobrou de tamanho. Mesmo batendo, mesmo socando, ela dobrava de tamanho. E o Senhor me fez observar essa terra e falar assim, tá vendo? É ele, tá vendo? É ela, é o ser humano. Por quê? Meu querido, entenda uma coisa. Quando você começa a crescer, quando você começa a sair do buraco, vamos colocar assim, e que as pessoas, muitas delas usadas por Satanás, simplesmente tentam fazer com que você volte para a sarjeta de novo. Fazer com que você volte para o buraco. Mas não é isso que Deus quer para a sua vida. Ele não quer que você volte para o buraco. Eles só tentam socar, eles tentam forçar a sua entrada. Mas Deus tem um plano na sua vida e você simplesmente só cresce. Tem um ditado popular que um sábio disse certa vez, seja como uma água. Por que como uma água? A água não tem limite para ela. Ela está no lençol freático, depois o calor ela vira vapor, lá no céu ela vira gotas de chuva, vira nuvens, depois vira gotas de chuva, depois ela cai na terra, depois as plantas sugam, depois elas vão para as frutas, para as flores. Cada lugar desse planeta nosso tem água. E não tem como você impedir a água. Não tem como ninguém te impedir porque Deus está contigo. Não tem como ninguém te parar porque Deus é contigo. Está entendendo o mistério do Senhor? Você entendeu o mistério de Deus? Aí você tem agora duas opções. A primeira é ficar choramingando pelos cantos. A segunda é bater a poeira da roupa e caminhar. Quando Elias estava lá, todo deprimido, o que aconteceu? Apareceu o anjo do Senhor, entregou para ele o pãozinho dele e falou o quê? Come e bebe, porque grande é a sua caminhada, longa é a sua caminhada. Apareceu a segunda vez de novo, come e bebe, porque longa é a sua caminhada. Hoje o Senhor te diz, coma e beba, coma da palavra do Senhor, coma do alimento que vem de Deus, coma aquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida e beba da água da vida, beba do Espírito Santo, beba da fonte que brota de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe nessa noite e que o Senhor prospere a sua vida grandiosamente, que esse dia seja um dia de bênçãos, um dia de vitória na sua vida e a paz do Senhor esteja contigo. Fique com Deus.